Continua nesse mesmo mover. Acende a luz, por favor, aqui. Amém? Continua nesse estado de espírito. Abre em João 8, verso 34. Continua aí nessa mesma unção, querido. Não se distraia. Não deixe nada roubar esse momento tão precioso do louvor, da palavra. Deus está trabalhando corações aqui nessa noite. Deus está derramando a tua unção. O louvor, nós sabemos que é a ferramenta que abre os céus. Por isso nós oramos, Senhor Jesus, ocupa o seu lugar de honra aqui, Senhor. O Senhor tem plena liberdade para ministrar os teus anjos, visitar, Senhor Deus, nossas vidas. Toca nossas enfermidades emocionais, físicas. Remove nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor tem plena e total liberdade nesse lugar. Venha teu reino até aqui, Senhor. Seja feita a sua vontade nesse lugar. Fala conosco através dessa palavra, Senhor. Que o nosso coração possa estar agora, Deus, como uma terra afofada pelo nosso louvor. Põe tua semente, a semente da tua palavra em nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Todo mundo achou João 8, verso 34? Amém. Estava buscando a palavra de Deus hoje. E você, né, o grupo de louvor acabou trazendo essa unção, aonde você adorou o Senhor agora dizendo, pode me ensinar, pode me guiar, pode me conduzir. E nós só temos uma confiança, nós nascemos com uma confiança no nosso pai e na nossa mãe. Hoje, de manhã eu estava preparando essa palavra e Deus falou comigo, né, que nós vemos alguns tipos de filhos. Às vezes uma criança fala, eu sou filho de barriga dessa mãe, mas sou filho de coração dessa. Né? Às vezes filho de barriga é aquele filho da carne. E filho de coração é aquele que foi adotado, amado, filho por amor. Que tipo de filho nós somos para Deus? Você se considera um filho de carne ou um filho de espírito? O que Satanás sabe nas nossas vidas é que se ele roubar essa unção de paternidade, roubar essa confiança de paternidade que nós temos em Deus, Jesus a todo tempo ele fala, Pai, Pai, Pai. E em certo momento ele nos ensina a falar o quê? Abba Pai, ou seja, papaizinho. Porque ele sabe que esse vínculo de paternidade espiritual é o que vai fazer romper a nossa vida. E nós devemos assumir definitivamente a nossa paternidade espiritual. Em João 8, 34 até 36 diz assim, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós nascemos da carne. Nós nascemos de barriga. E muitas vezes morremos apenas como filhos da carne. Como filhos de barriga. Como que eu me sinto em relação a Deus? Como um filho que serve a um pai? Ou como um escravo que serve ao seu senhor? Porque, sabe, querido, às vezes a gente tem uma relação com Deus, o cristão, que, poxa, eu tenho agora que servir a Deus, eu tenho agora que mudar toda a minha vida, eu tenho que entregar meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, minha família para Deus.
E aí você começa a tratar Deus como teu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, mas como um escravo trata o seu Senhor? Ou você tem uma relação com Deus como um pai espiritual que é? E falando, eu não quero desagradar meu pai. Pai, me conduz, me ensina, me leva, me guia. Eu não quero te desapontar, eu quero ter liberdade de falar contigo. O povo judeu falava com Deus numa distância muito grande. Nós sabemos que até para escrever nas Escrituras a palavra Deus, Jeová, ou seja, qual for hebraico, aramaico, seja o que for, eles tinham que se consagrar, eles vinham escrevendo toda a palavra. Quando ele ia inserir a palavra Deus, eles tinham que tirar momentos de alta consagração. Mas Jesus vai lá e fala assim, meu Pai. E ele nos ensina uma relação de paternidade. E quando Jesus Cristo faz o sacrifício da cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo, para que possamos ter um acesso completo ao nosso Pai, para que possamos ser considerados filhos de Deus. Satanás, ele não pode ser considerado filho de Deus e nunca será. Ele não passa de uma criatura, e ele quer que você se sinta como uma criatura. Ele quer que você se sinta como escravo da sua doutrina, escravo da sua religião. E ele quer afastar esse sentimento de paternidade, esse sentimento de adoção, esse sentimento de amor, esse vínculo paternal com Deus. Sabe, querido, é lamentável. Muitas pessoas falam assim, eu vou almoçar na casa da minha mãe, né? Porque o pai está lá, vou almoçar na casa do meu pai. E muitos, lamentavelmente, não faz questão de ir à casa do pai. Só vai para pedir dinheiro, só vai para pedir o carro emprestado, só vai para reclamar da vida. E muitos cristãos renascidos têm a mesma relação com Deus. Eu tenho Deus como meu pai, mas um pai supridor na hora da dor, na hora da necessidade. Mas a hora da gratidão, a hora do vínculo. Nós jamais faríamos coisas com os nossos pais que fazemos a Deus. Eu me sinto filho da carne. Filho da carne não é uma opção de escolha. Eu não posso escolher ser filho. São duas coisas que você não pode escolher. É nome e família. Mas você pode escolher ter Deus como seu pai. Você pode escolher. Deus te deu plena liberdade para chamar Ele de Deus ou chamar Ele de Pai. Deus é uma figura distante, grande, universal. Pai é uma figura próxima, íntima, de acolhimento. E Jesus passou o tempo inteiro nos ensinando. Olha a minha relação que eu tenho com meu Pai. E desenvolva essa relação. Vai lá agora, volta um pouquinho, capítulo 5, verso 20. Amém? Capítulo 5, verso 20. Glória a Deus. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Vamos ler junto como igreja. Fala assim: porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Aleluia. Querido, Deus não quer ocultar nada das nossas vidas.
Deus quer nos revelar quem somos espiritualmente, quem nós somos socialmente, quem nós somos como pais, como filhos, como servos, como amigos, como cidadãos. E Deus, Ele faz questão de revelar as suas obras em nossas vidas. Ele fala assim que, porque o Pai ama o Filho e mostra tudo que Ele mesmo faz. Você pode nessa noite relacionar o que Deus tem feito na sua vida, ou você vai ter que tirar algumas horas para pensar? Porque se você tem Deus como Pai espiritual, como íntimo de Deus, você pode, com uma questão de segundos, relacionar grandes obras e provisão que o teu Pai tem te dado dia após dia. E Ele jamais vai ocultar as suas maravilhas de um filho. Na casa do Pai, você fuça no guarda-roupa, você fuça na caixinha dele, você fuça nos lugares, você tem acesso a tudo. No computador, no tablet, você faz tudo. Filho pode tudo. Eu lembro de um pastor pregando, né, e falando que havia um rei, aquele rei com seus guardas lá na corte, e o menino entra todo sujo pelo castelo, sujando tudo, e havia ali alguns guardas novos que haviam acabado de se alistar, e aquele menino correndo, os guardas começaram a correr atrás, ele abriu aquela porta gigante, pulou sobre aquela mesa, aquele sofá vermelho, e chegou lá, sentou, pulou direto no pescoço do rei, e quando aqueles guardas novos foram lá, os mais antigos seguraram eles na porta e falou: ele pode, porque ele é filho do rei. E você pode se lançar nos braços do Pai a hora que você quiser. Ele revela tudo, Ele não esconde nada. Ele fala para você onde Ele está. Ele fala o que Ele tem para fazer. Ele abre todo o palácio espiritual. Ele abre o reino espiritual. E Ele jamais vai querer que nós vivamos pela borda. Que a gente venha viver de surpresas, cada dia uma surpresa, cada dia uma surpresa. Deus não nos criou para isso. Deus nos dá a previsão do como vai ser o meu amanhã, a previsão de como será o meu depois de amanhã, a previsão de como será a minha velhice e principalmente a previsão de onde será a minha vida eterna. Ele não esconde nada. E a palavra fala que maiores obras do que estas, Ele mostrará para que vos maravilheis. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais profundo em Deus, quanto mais paternal você se relacionar com Deus, quanto mais filho de Deus você se sentir, mais maravilhas você vai poder contemplar e contar. Uma vida de bênçãos. Jesus Cristo, Ele, na forma de conduzir aquele povo todo, o mundo inteiro até Deus, Ele começa a usar uma relação paternal, um vínculo familiar. Até hoje o judeu espera o quê? O vingador, o remedor que vai vir com uma espada e vai desbaratar os exércitos, mas jamais esperou que viesse um homem com 30 anos falando: Pai, seja feita a vossa vontade. E muitas vezes nós temos essa expectativa com Deus, que amanhã vai ser uma segunda-feira, que esse fim de ano vai ser diferente, que o meu casamento vai ser diferente, que o meu dinheiro, que tudo vai ser diferente, porque agora o meu Deus vai vir e o demônio vai ver o que esse meu Deus vai fazer, vai trovoar, vai relampejar, e o demônio vai ser estirado, vai ser só o pó. E às vezes tudo que Deus quer é falar: filho, senta aqui, vamos conversar. Você se sente filho espiritual? Você sente que esse vínculo que Jesus cria, quando nós renascemos,
é verdade na sua vida? Você se sente como em relação a Deus? Como filho realmente? Com toda a liberdade? Aberto a toda a intimidade? Ou você se sente ainda filho da carne? Inclinado para as coisas naturais, vivendo uma vida normal? O que o diabo quer é que através da carne nos mate, que nós vinculemos a figura do nosso Pai eterno com o nosso pai de carne. E o nosso pai de carne é falho, porque todo homem é falho. Querido, um dia chegaram em Jesus e falaram assim: Senhor, como que a gente tem que orar? Se o Senhor falou que não é para ficar fazendo vã repetição e tão distante de Deus. Porque os fariseus ficavam nas praças assim: poderoso e eterno Deus, magnânimo, longânimo, longigânimo. E ele vira, senta na roda e fala assim, começa assim: Pai nosso que estás nos céus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, judeu. Glória a Deus, Gu. Seja feita a vossa vontade. Ele não puxou a Torá, ele não puxou nada, ele não escreveu um hino, né? Poderoso Deus da Judéia. Não, ele falou: Pai nosso. E nessa noite ele fala para o seu pai: meu pai, meu pai. Começa a tratar Deus como meu pai. Querido, uma das crônicas mais fortes é a crônica do filho pródigo. Ela é fortíssima. Mas na verdade o que Jesus quer relatar não é um filho pródigo. Não é aquela canção que você está acostumado a ouvir. Ele quer mostrar a história de um pai bondoso. Deus quer realçar a história de um pai espiritual. Que ainda que aquele filho pegasse tudo aquilo que estava entre o pai e ele, porque ele falou: pai, me dá a minha herança. Aquela herança era o limite, era o muro, era a contenção que havia entre aquele pai e aquele filho. E o pai falou: pega esses limites, pega a tua herança e vai. E eu vou continuar aqui orando, eu vou continuar sendo seu pai. E aquele menino vai para o mundo e pega aquele vínculo, pega todas aquelas coisas do mundo, aquela herança, aquele dinheiro, aqueles conceitos, e perde tudo, gasta tudo, e ele volta. E ele fala: meu pai, agora eu estou mais próximo de ti. Agora não tinha barreira, agora não tinha limites, agora não tinha mais nada, era só ele e o pai dele. Ele não ia ser mais o herdeiro, ele não ia ser mais o gerente, agora ele seria o filho do pai. E é isso que Deus permite nas nossas vidas. Que às vezes peguemos nossas heranças, peguemos nossa bagagem carnal, nossa bagagem material e vamos para o mundo. Vamos despojar, o diabo vai roubar. Ou você fica lá comendo as bolotas de porco. Ou você volta e fala: pai, já não tem mais limites, eu dependo de ti. Agora aquele menino, ele não tinha mais herança, ele não tinha mais o que gastar, ele não tinha mais onde se apoiar, ele não tinha mais previdência social, ele não tinha planejamento de futuro. Tudo que ele tinha era o pai. Tudo que ele tinha era a casa do pai. E às vezes Deus permite que a gente vá lá fora
tem as nossas baixas, temos nossos problemas, temos nossos conflitos. Viemos a pecar, errar, quebrar a cara, como diz no popular. Mas o Pai bondoso sempre vai estar aqui. Ele sempre vai estar aqui para falar: eu sou o teu Pai. Satanás, ele gosta de começar a fazer uma referência de paternidade secular, de paternidade da carne, para falar: pô, teu pai é mentiroso, não crê nesse Deus, não. Esse Deus é igual ao seu pai, igual aquelas conversas do mundo: você está parecendo seu pai, você está parecendo seu avô. Você tem que parecer o teu pai espiritual. Pai de barriga, pai de carne, foi usado por Deus, pela vontade de Deus, porque senão nem aqui você não estava, e nem eu estaria aqui. Queridos, nós temos que entender que quando nós morremos para o mundo, nós renascemos para Deus. Quem aqui é renascido? Quem nasceu de novo? Mas eu achei uma referência bíblica maravilhosa. Eu queria que você desse um pulinho lá em Ezequiel 16. E Deus, eu fiquei maravilhado com o que Deus falou. Porque quando a gente nasce, vem aquele sujeito que você nunca viu na vida. Primeiro você sai do quentinho e dá um choque térmico. Aí vem um cidadão, pega a tesoura e corta o cordão umbilical. Te dá um tapa na bunda, faz você chorar. Joga água em você. Depois te põe lá. Eu lembro quando a Clarinha nasceu, eu nunca tinha presenciado dessa forma. Todos os meus filhos nasceram, mas o dela foi terrível. Era uma fábrica de criança. Todo mundo nasce na segunda, porque o pai pega a semana de folga. Então no convênio eles agendam cesariana na segunda. E eu nervoso, e vinha 1, 2, 3, 4, 5. A Sofia estava lá, né? A Sofia falava: Jesus, mas o que é isso? Quantas mulheres tem lá dentro? E 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Eu falei: cara, não para de sair criança desse negócio. Da onde vem esse tanto de criança? Começou a encher o berçário. E eu nervoso, angustiado. Eu não entro, eu não consigo ver sangue. A enfermeira que estava filmando lá. Aí daqui a pouco vem a Clara. Falei: Senhor, né? Vermelha, cara inchada, traumatizada, né? Assim, ó. Viu, Paloma? Viu, Luana? Viu, Letícia? Né? Aí eu falo para os maridos, né? Bruno, Deré, né? Thales. Mas com Deus é diferente. Quando você nasce de novo, Deus não corta o teu cordão umbilical. Olha, todo mundo achou Ezequiel 16? Verso 4. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, porém, foste lançada fora no campo, pelo nojo de ti, no dia em que nasceste. E passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disseste: ainda que estás no teu sangue, vive. Essa palavra, querido, é para a igreja de Jesus Cristo. Porque se você continuar lendo, você vai ver que Deus está falando com a igreja de Israel. O pecado, quando você nasce no pecado, né? Você nasceu da carne, do papai, da mamãe, bonitinho, cheirosinho. E depois você começa a formar opinião. E é interessante que aí chega na balada, aparece aquela menininha, e o vizinho que mora na sua rua olha e fala: nossa, eu nunca te vi lá na rua. Você nasceu para o pecado. O mundo começa a te valorizar, parece que você nasceu.
Eu lembro quando eu fui para Minas, eu morava em São Paulo, a gente tinha uma vida totalmente fechada, uma cidade grande, e a gente ali era escola, era curso, era isso, era aquilo, o tempo todo, né, perto ali do vínculo familiar. Mas como eu dei para Minas, meu pai ficou trabalhando em São Paulo, a gente morava numa casa enquanto a outra não estava pronta, e ali eu aprendi a fumar. E todo mundo falava, nossa cara, fuma mesmo, fumar é da hora. O barato era andar com Hollywood no bolso. Depois comecei a beber, 17 anos, 18 anos, lá na Cátia. Não, agora é fuma um, o barato é fuma um. Cabelão, é fumar um. E você começa a ir para o mundo. E você começa a nascer para o pecado. E aí Deus fala, que sabe o que o mundo faz com você, amigão? Faz isso aqui. Quando no dia que você nasceu para o pecado, não te foi cortado o umbigo. Você continuou no seu laço. Nem foste lavado com água, que é do trono de Deus. Nem para te limpar, nem tampouco te passaram sal, que faz a diferença. Nem te puseram em faixas, nem te aqueceram. Ninguém se apiedou de ti para fazer alguma dessas coisas. Compadecido, porém, de ti, foste lançado fora no campo pelo nojo de ti no dia em que nasceste. Sabe por que a gente valoriza tanto a oração, o namoro, o sexo depois do casamento? É porque, inevitavelmente, é isso. A menina mais popular do colégio é a menina que ninguém quer casar. O cara mais galinha do colégio é o cara que ninguém quer ficar. É só para tirar barato, é só para rir da cara. Você acha que as pessoas não têm nojo lá fora? Tem. Às vezes a pessoa cresceu com você, belezinha, tudo, daqui a pouco se desviou, começou a pegar uma anomalia do pecado, porque o pecado é uma anomalia, nós não nascemos para o pecado, o homem não foi criado para o pecado, mas o pecado te joga fora, o pecado te joga na rua, as pessoas vão passar e vão te ver no teu próprio sangue, vão olhar a tua vergonha, vão olhar a tua exposição, e quem vai te adotar é Satanás. E bobeou, você é adotado por Satanás. Ontem eu estava assistindo a Turveríssimo, naquele Fé, e eu estava vendo eles idolatrando em Iemanjá. E como é que chama aquelas pessoas praticantes do candomblé? É o quê? Filho de santo. O Brasil tem o quê? Uma padroeira, que na verdade não é padroeira, seria mãe-doeira. O diabo não conseguiu nem fazer o negócio direito. Onde o padroeiro é uma mãe-droeira, é uma mulher. O diabo quer te adotar, querido, o tempo todo. O papai não pode dar nada, o traficante pode. O papai luta honestamente para dar dinheiro, para poder botar as coisas em casa, mas o tiozão pode. O amante pode. O pai da carne pode. Mas um dia Deus nos encontra. E Ele fala assim, você está no seu próprio sangue, você está morrendo, você está hemorrágico. O pecado é uma hemorragia. O pecado é uma doença. Quando você acha que está tudo bem, você tira a casquinha e volta a sangrar. Você vem para a igreja, mas ainda não é filho espiritual. Você não é filho de Deus, porque aqui não tem filho de santo. Eu costumo brincar que aqui tem pai de santo. Meu filho é santo, minha filha é santa. Mas aqui não tem filho de santo. Nós somos filhos de Deus. O santo dos santos. E aí, querido? Você pensa que parou aquela hemorragia e você vai lá
e pega aquele pecadinho, arranca a casca de novo. E aquilo começa a sangrar de novo. E quando você acha que agora está tudo bem, está todo mundo com nojo de você, sai com esse bafo de cachaça daqui, sai com esse cheiro de maconha daqui, você está fedendo. É assim. Mas Deus vem ali e Ele olha para a igreja, Ele olha para nós e fala assim: passando por ti, viste banhada no teu sangue, diste, ainda que está no teu sangue, vive. E ainda que está no teu sangue, vive. Não importa, querido, se você está com hemorragia pelo seu pecado. Não importa se você está banhado, caído, prostrado. Se Satanás te jogou. Se Satanás cortou o teu cordão umbilical com Deus. Deus não corta cordão umbilical. Deus sempre vai ter conexão conosco. Mas Deus nessa noite Ele quer te restituir e te chamar de filho. E tudo o que Ele quer é que você chame Ele de pai. Querido, a paternidade é tão forte na nossa vida. Mas tão forte na nossa vida. Que só quem sente falta de um pai, só quando você perde, você vê o quanto isso é chocante. É tipo daquelas coisas, a gente sabe que está ali. Sabe que está lá. Mas quando a gente perde, né? Com Deus é a mesma coisa. A gente sabe que Deus está lá. Talvez a gente nem encara Ele como pai. Ah, Deus está lá. Tem uma conversa aí fora, como é que é? O mesmo Deus para todo mundo. Né? Tem, está lá, a conversa está lá. Mas quando a gente sente falta de Deus, quando a gente não vê resposta de Deus, quando a gente não tem o acolhimento de Deus, a gente começa a sentir falta. E começa a chamar Ele de pai. E começa realmente a sentir desamparado. E o diabo, ele quer que nós sejamos criaturas desamparadas. A primeira crise que o homem entra é o isolamento. Primeira coisa. Eu lembro quando eu comecei a fumar cigarro, eu esperava todo mundo ir dormir em casa para me chegar. Para eles não sentir o cheiro de cigarro. Eu já tinha estratégia, chupava um cravinho, uma folhinha tal, punha na boca, né, lavava bem a mão. Quando começa o pecado mais forte, você começa a se afastar mais. Mais você se afasta da paternidade. Isolamento, querido, é sinal que o diabo está questionando a tua origem, questionando a tua paternidade. E a gente já não consegue mais ver as maravilhas de Deus, porque nós lemos lá que Deus não esconde as maravilhas, Ele a revela para os filhos. E você não consegue mais ver a maravilha de Deus. Você falou, comprei isso porque eu trabalhei. Eu estou respirando porque eu estou bem. Né? Mas, querido, quando a gente começa a vincular com Deus, quando a gente chama Deus de Pai, nós trazemos à existência 3 coisas importantes na nossa vida. A herança, a proteção e a provisão. O que você espera do seu pai? O que aquele filho pródigo esperava do pai dele? Ele chegou no pai dele e falou, pai, me dá a minha herança. E muitas vezes nós nem sabemos que temos esse direito com Deus. Nem sabemos nos relacionar como filhos a um pai. E aí, nós não sabemos os nossos direitos. E quem sabe se apropria dela. Por isso que uns renascidos são mais abençoados do que outros. Porque talvez ele chegou primeiro, se apropriou primeiro. E a palavra fala que quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27. Querido, você tem direito a uma herança.
Você tem direito à proteção. O que a gente espera do nosso pai? Nosso pai terreno. Eu não tenho mais pai, mas o que eu esperava do meu pai? Proteção. Vou contar para o meu pai. Seu irmão aprontava uma com você. Eu era filho mais velho, eu que era caguetado. Mas o mais novo fala o quê? Vou contar para o pai. Né? Você espera proteção. Tem uns pensamentos loucos que entram, né? Quando você é criança, você fala, eu vou herdar tudo isso aqui do meu pai. Senta no carro, né? Põe a mão no volante e fala, se meu pai morresse, eu ia ficar com esse carro aqui. Não, mas é verdade. Quem nunca pensou? Só eu pensei assim. É verdade. Né? Você fica lá, né? Porque você quer a herança. Na hora que o sapato aperta, tá sem emprego, tá ferrado, chega lá na sala. Você vai usar o carro hoje, pai? Né? Quem já deu essa conversa, né? Papo 10, né? Por quê? Não, sabe como é, né? Queria dar um rolezinho aí e tal, né? O senhor me liga, eu trago, não tem problema não. Aí pega o carro e vai pra balada. Não é verdade. Né? E aqueles mais Tarzan, né? Chega na polícia. Você sabe, filho, de quem que eu sou? Né? É assim. Mas é assim que você tem que agir com o diabo. Falar, diabo, eu tenho uma herança. Eu tenho uma vida eterna, eu tenho mansão celestial. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou protegido 24 horas. O Senhor põe milícias de anjo guardando os seus filhos. E eu tenho uma promessa, e eu não vou morrer sem que essa promessa se cumpra. Eu sou filho de Deus, Satanás. E aí você vai ver. Aí você vai ver. Querido, uma coisa importante que muitas vezes a gente deixa de fazer é que o diabo, ele quer corromper os nossos laços emocionais. Ele põe você numa família que o pai é mais ou menos, ou é excessivo. O filho, o pai, nunca, eu não sei nem por que tem pai, né? Porque chega uma certa idade que os filhos falam, você não sabe de nada. A gente nunca sabe, meu cunhado Juarez que falava isso. Os adolescentes não precisam ter pai, devia ter um planeta de adolescente. Sem pai, porque não vale nada. O que você fala não vale nada, você não sabe nada, você é antiquado, não tem valor. É verdade. E muitas vezes nós tratamos nosso pai assim. Nós tratamos Deus assim. Porque o Satanás colocou essa figura em nosso coração. Não, você é criatura de Deus. Deus quer te bitolar. Agora você virou crente bitolado. Agora você está doutrinado. Agora você, como é que é? Ovelhinha. Agora você é cupincha de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai travar. Deus quer mandar no seu dinheiro. Deus quer mandar na sua vida. O diabo o tempo todo coloca isso na cabeça dos cristãos. Pelo menos me falaram isso lá na China. Os cristãos da China ouvem isso. Porque ele quer comparar Deus com seu pai. Mas ele nunca vai falar das coisas boas do seu pai. Ele sempre vai falar das deficiências. Você está esperando o que em Deus? Lembra que teu pai, quando você era pequeno, prometeu que ia fazer isso e não fez? Com Deus é mesmo. Olha o que ele fez com Jesus. Deixou o filho dele passar por tudo isso. Imagina você, tadinho. Vem para o lado de cá, vem comigo. Querido, quando Jesus fala daquele pai amado, quando ele fala do filho pródigo voltando, depois de pecado, depois de quebrar os vínculos, e aquele pai restaurando, abraçando, ele está falando, você também pode. Você tem um pai pronto para te receber. Tudo que Deus quer, tudo que Jesus quer. Jesus, ele veio para mudar a relação que nós temos com Deus, para uma relação de pai e filho, uma relação de herança, de promessa, de bênçãos. Querido, para a gente ir encerrando,
quando Jesus ele vincula a única oração que Jesus escreve na Bíblia. Vai lá em Mateus 6, verso 9. E Jesus chega e ele fala: vocês querem se vincular a Deus? Vocês querem realmente se conectarem a Deus? Então começa orando assim. Portanto, orai vós deste modo, verso 9 de Mateus 6. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, Deus se mostra como um pai. Ele fala, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado. Ou seja, separado é o seu nome de tudo que tem no céu. Você tem um pai exclusivo. Porque santo significa separado, cara. Você não é filho de santo, você não é filho de Ogum, você não é filho de Exu, você não é filho de nada disso, querido. Você é filho de Deus, o exclusivo e soberano Deus. Quando fala seja feita a tua vontade, é quando nós nos rendemos a Deus e fala: Deus, agora o Senhor me guia. Agora eu vou te obedecer, agora eu me entrego, agora o Senhor me leva. É igual quando você está dirigindo, viajando, a Clara pergunta assim: ô pai, que cidade é essa? Ah, é essa aqui e tal, fala a cidade. Aí vai indo, ela vê uma outra cidade diferente. Pai, que cidade é essa? Eu falo: agora é essa aqui. Está longe, está chegando. E às vezes a gente não tem esse cuidado com Deus. Deus, aonde eu estou? Que situação é essa? Por onde o Senhor está me levando? Está perto da bênção? Está chegando a bênção? Mas não, a gente fica distante. A gente não deixa Deus guiar. A gente entra no carro e fala: entra aí, coroa. Vem comigo. E você vai. E ele fala: seja feita a vossa vontade. E o mais importante, ele fala assim: o pão nosso nos dá hoje. Eu estou falando para Deus: Deus, o Senhor é o meu provedor. Eu não vou buscar pão em nenhum outro lugar. Eu não vou buscar pão de forma nenhuma que não seja da sua mão. O pão tem que vir da mão de Deus. De outro lugar não serve. Aquele filho saiu e ele estava comendo o quê? Bolotas de porco. E tem muito renascido comendo bolotas de porco. Mas nós queremos comer o pão da mão do próprio Pai. Servidos por Deus. Ele fala: Senhor, o pão nosso nos dá hoje. O próprio Deus é a nossa provisão. Não aposte suas fichas. Não coloque suas convicções horizontais. Mas coloca na provisão de Deus. E ainda Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E só Deus pode perdoar, querido. Não tem essa conversa de pede a mãe que o filho dá, fala com fulano. Perdoa-nos os nossos pecados. Com filho é assim. Não importa o que ele fez, ele chega lá e fala: Pai, eu fiz isso, isso e isso. E você fala: meu, tá limpo. Igual aquela mulher. Mulher estava lá na porta de casa, lá, e a molecada roubando, assaltando.
E ela lá falando para a polícia, pega mesmo essa molecada, prende mesmo, não sei o quê. E aquela muvuca, aquele rolo, botaram a molecada no camburão. Bate mesmo, sargento, acaba com todo mundo, essa molecada não vale nada. Aí vem uma vizinha correndo e fala, seu filho está lá no camburão, estava junto. Oh, não faz não, para aí, é de menor. Vocês não conhecem ele? Tadinho dele. Só tem 28 anos. Tem o quartinho dele, as coisinhas dele. O senhor não sabe, sargento. Tadinho, não tem oportunidade, sargento. É eles, eu já falei. Sai dessas companhias. Aí esse dia eu estava vendo lá, polícia 24 horas, né? O cara chegou na casa, estourou a porta, a mulher... Mas o que o senhor quer, moço? De madrugada, né? Cara, onde é o quarto do seu filho? Foi lá, estourou aquele monte de crack, as coisas lá, no meio da caixa de remédio. Aí ela virou e falou assim, ele falou, a senhora não sabia que seu filho tinha essas coisas dentro da sua casa, minha senhora? Não, moço, eu não sabia não, na verdade faz tempo que eu não tomo remédio, não sei o que, tal, né? Papo 10, né? Ué, mas a senhora não sabia que fica uma roda de traficante na porta da sua casa, o seu filho que é o dono da boca? Não, eles ficam conversando, moço. Eu trabalho o dia inteiro, eu chego de noite cansado, eu durmo cedo. Mas eu falei para ele, viu, não fica fazendo essas coisas. Então a senhora sabe o que seu filho fazia. Não, eu não sabia, mas eu sei o que os amigos fazem, né? É assim. E você acha que Deus faz diferente, querido? É só Ele que perdoa. Né? Ele fala, não nos deixeis cair em tentação. Deus vira para o diabo e fala, que diabo? Ele é meu filhinho. Tira essa garra imunda dele. Sai, capeta. Vai lá, Miguel, dá uma coça nesse bando de capeta. Solta meu filho hoje. Você não vai tocar no meu filho. Não importa se ele foi vagabundo, não importa o que ele foi. Mas hoje ele me chamou de pai. Hoje ele me recebeu como pai. Hoje ele me assumiu como pai. E agora ele é meu filho, Satanás. Tira sua mão da vida dele. Porque agora ele tem alguém que perdoa e tem alguém que intercede por ele. Sai, tentação. Esse meu filho é livre para crescer e ser abençoado. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Querido, nós estamos na causas impossíveis, querido. Talvez nossas causas tenham ficado impossíveis. Talvez a nossa vida tenha ficado difícil. Porque muitas vezes nos sentimos sozinhos. Eu estava conversando ontem com a Dayana, com umas pessoas. E a gente estava conversando que a gente trabalha o dia inteiro. Mas vai dando aquela horinha de ir para o culto. A gente vem para o culto e fala assim, nossa, eu vou encontrar fulano, eu vou ouvir uma palavra. Ai, eu cheguei, né? A gente chega na igreja, parece que a gente chegou naquele oásis. Toda vez que a gente chega na igreja, depois daquele dia, depois a gente chega e fala, Deus, eu cheguei. Ai, que delícia, que maravilha. Nós estávamos falando isso no curso de formação de pastores que a gente estava fazendo à tarde, que você vai fazer também em nome de Jesus. E era disso que a gente estava falando. Sabe, é falar para o irmão, irmão, por que você chama essa pessoa do seu lado de irmão? Porque você tem o mesmo pai. Pode não ser pai de barriga, pode não ser pai de carne. Agora, lamentavelmente, os filhos do pecado são chamados filhos das trevas. Porque é gerado nas trevas, é alimentado por trevas, e tudo ele faz em oculto. Mas o Pai que está nos céus, tudo vê. Sabe, querido, às vezes nós necessitamos de mudar a nossa relação. Às vezes a gente tem conflitos familiares, conflitos sociais, conflitos de relacionamento. Mas, querido, nós temos uma esfera espiritual.
onde nós temos que olhar para Deus definitivamente como meu provedor, sabendo que Ele perdoa, que Ele provém, que Ele cuida, que Ele ampara. E seja qual for a tua causa, nessa noite Deus te convida a colocar essa causa no colo do Pai. Ele te convida nessa noite a falar para o Pai: Pai, eu estou passando esse problema, eu estou passando essa luta, eu tenho essa causa para resolver. Pai, eu preciso de dinheiro. Pai, eu preciso de relacionamento, de saúde. Talvez o diabo colocou para você um velho barbudo lá nas nuvens, mas eu digo para você, você tem um Pai. Deus se importa tanto com vínculo, que quando Ele foi te criar lá no paraíso, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem. Para tudo Ele falava haja, mas para o homem Ele falou façamos. Porque Deus é família, Deus é Pai. Portanto, querido, por um minuto, coloque as suas causas na presença de Deus. Mas coloca como um filho e coloca ao Pai. É momento de entrega, esse é um momento especial, um momento de chegar e falar: Pai, abre teu coração como um filho abre ao Pai. Tenha um encontro com o Pai. Você não veio aqui para adorar uma imagem, você não veio aqui para adorar algo fictício, mas você está na casa do Pai. Talvez você possa ser aquela pessoa que se sente lá, em Jeremias, Ezequiel, desamparado, jogado com frio, e ninguém agora quer te lavar, ninguém quer cuidar de você. Abusaram de você, fizeram você nascer do pecado, mas ninguém quer cuidar agora. Te tiraram da casa do Pai, mas ninguém quer te assumir. Cortaram o teu cordão umbilical com o Pai, mas ninguém quer te alimentar. Mas Deus fala que passando por aqui, ainda morto em seu próprio delito, eu te trouxe vida. Eu te trouxe vida. Você que nessa noite entrou por essa porta, talvez esperando um culto, esperando um discurso, esperando uma fala, talvez um ritual, talvez algo muito maior do que Deus falou aqui. Mas eu digo para você, você é filho espiritual, você tem vínculo espiritual com o Pai. Você que nessa noite deseja entregar a sua vida para esse Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é herdeiro, Ele quer te tornar co-herdeiro, Ele quer te vincular a Deus. Eu te convido a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que quer receber esse Deus através de Jesus na sua vida. Você que está afastado da casa do Pai, mas que nessa noite quer se reconciliar, quer voltar, quer se conectar ao Pai. Eu te convido a vir aqui à frente também, nós vamos orar por você. E o Pai, o Pai poderoso, o Pai celestial, Ele vai restaurar o nosso vínculo. Você que foi tocado por essa palavra, você que quer realmente fortalecer o teu vínculo com Deus, como um filho volta para o Pai, eu te convido a vir aqui à frente, enquanto o louvor adora. E nós vamos interceder pela sua vida. Nós vamos orar. Lei da lama nama surianda le shanamanas.
Cedere malá chori calá malá manaia, cedere balá maçô de andalás. Oh Deus. Shaya mandala maná saracalama shadas. Pastora, si dala maçô de andalé xanana. Deus, nós colocamos seus filhos. Essa é uma noite de resgate, Senhor. Essa é uma noite de vínculo, é uma noite de fortalecimento. Quem estiver aceitando Jesus, vem aqui em cima. E quem estiver realiançando, fica embaixo. Porque só há um jeito de chegar a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Pode vir aqui à frente. Só há um jeito, querido. Só há um jeito, minha querida, de chegar a Deus como Pai. É através do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho para que nós fôssemos resgatados. E nessa noite Ele quer se revelar como Pai. Eu queria que vocês fizessem uma oração junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que eu era uma pecadora ou um pecador. E hoje eu me converto. Eu declaro que o Senhor se fez carne um dia e morreu na cruz só para me salvar. E não há outro caminho que me leva a Deus, que me leva ao Pai, se não for através de Ti, Jesus. Entra no meu coração. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Hoje tem festa no céu. Hoje tem festa no céu. Tem uma grande festa no céu. Porque o Filho voltou. Amém? Você pode se assentar. Vou pedir para o diácono trazer a palavra de oferta para a gente. Aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus. Quem que vai dar a palavra de oferta? Continua conectado aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Aleluia. Obrigado, papai. Antes o pastor está pregando essa palavra, antes de Deus tocar no coração dele, eu estava meditando. Essa relação de herança, né? Como que um herdeiro é merecedor da herança? Uma herança geralmente ela é estabelecida quando alguém morre ou quando alguém tem algum merecimento, né? E aqui em Daniel capítulo 12 versículo 13 diz assim: Tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Querido, uma coisa muito interessante que nós precisamos saber, que você nasceu com uma herança. Vire para o seu irmão e fala assim: você tem uma herança. E você é filho. Nós nessa noite aprendemos que nós somos filhos queridos de Deus. E Deus, Ele fala uma coisa muito interessante na palavra de Deus. Qual filho que pediu um pão para o seu pai, ele dará a serpente? Quando a gente era criança, falava para os nossos pais assim: o pai, eu quero um videogame, eu quero uma bicicleta. O que os nossos pais falavam? Falavam assim: se você passar de ano, você vai receber sua bicicleta, seu videogame. Se for bom aluno na escola, você vai receber o seu presente. Se você tiver
algum comportamento correto, se você for fiel aos princípios que eu te ensinei, você vai receber a sua herança. E aqui nessa palavra de Deus, Deus estava determinando sobre a vida de Daniel, sobre a vida daquele povo. Estava havendo uma grande assolação sobre aquele povo de Deus. E Deus falou para Daniel: Daniel, permaneça até o fim, continua a sua carreira, que você vai receber a sua herança. Um versículo muito abençoado, em Jó 42, versículo 2, diz assim: bem sei eu que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido sobre mim. Jó está passando por uma dificuldade grande, por momentos difíceis na vida dele, mas ele sabia que Deus tinha uma herança para ele. Vire para o seu irmão e falou assim: Deus já te deu a sua herança. Vire para essa pessoa que falou para você e falou assim: eu recebo no nome de Jesus. Porque Daniel, ele foi fiel até o fim. Jó, ele teve dificuldade e foi fiel até o fim. E ele não desistiu. Querido, o mundo, ele está pregando um pai da mentira. O mundo prega que você comprar um carro em 40, 70, 1 milhão de vezes, você vai ser pleno, você vai ser feliz. E o pai, que no mundo chama Mamon, o pai da mentira, ele lança juros sobre a sua vida. Ele lança impostos. Ele lança sobre o filho que segue o pai da mentira, engano, injúria, ilusão, porque ele é o pai da mentira. Que herança que esse filho vai receber? Querido, mas quando nós estamos firmados na presença de Deus, nós receberemos a herança, porque nós somos fiéis. E Deus falou para Daniel: Daniel, não se preocupa, porque no seu caminho, quando você chegar e olhar para trás, tudo aquilo que você lançou na presença de Deus, você vai receber a minha herança. Eu convido você nesse instante, pegar a sua semente para a sua herança. Fala assim: Deus, eu estou lançando nos teus caminhos. Pegar o seu dízimo, a sua oferta. Fala assim: Deus, aqui está a minha herança. Aqui está aquilo que o Senhor Deus tem para a minha vida. Eu estava, esses dias, eu estava conversando com a minha esposa. Eu cheguei diante do meu livro dos sonhos. Falei assim: Deus, eu não quero 4 anos em seguida colocar essa causa na justiça no meu livro dos sonhos. Eu não quero mais uma vez colocar isso no livro dos sonhos. Eu sei que o Senhor tem uma herança na minha vida. E eu coloquei diante de Deus, eu falei assim: Deus, eu quero terminar o dia 31 de dezembro de 2013 com essa causa na justiça ganha. Eu não quero mais levar isso comigo. Querido, uma causa na justiça que demorou 5 anos foi resolvida em 5 minutos, porque eu sirvo um Deus grande. Eu sirvo um Deus de agora. E esse Deus vai derramar a herança sobre a sua vida, se você acreditar naquilo que Deus tem para os seus caminhos. Eu convido você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu parceiro de Deus. Lá no fundo tem a maquininha de cartão de crédito, cartão de débito. E nada vai ser empecilho de você receber a sua herança. Você mudou a minha história, fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Levante suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos os sacrifícios de hoje, Senhor. Declaro que essa, Deus, é uma igreja próspera, saudável, obediente, Senhor.
como um filho que serve ao Pai. Nós retornamos hoje a Ti, Senhor, como forma de sacrifício, Pai. Toda honra, toda glória na nossa vida financeira e na nossa saúde. Recebe os sacrifícios de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um aviso importante para dar, chamar o Rodrigo aqui em cima. Vem cá, Rodrigo. O ruim é que é sozinho, né? Geralmente quando é de turma fica todo mundo mais fortalecido. Não é? O que vai ter semana que vem aqui na igreja? Revisão de vidas. O último do ano. É importantíssimo fazer. E o Rodrigo está de férias, então ele hoje fez lá em São José. Que ele não é bobo nem nada, né? Então ele não ia perder essa daí, virar o 2013 sem fazer a revisão de vidas. Hoje eu vi uma frase interessante: o avião só decola no fim da pista. Então você é ganho para Jesus, você vem, é consolidado, vai para a célula, mas o revisão é quando você decola. Aí, meu irmão, agora é só alegria. Dá um testemunho, o que foi para você, o que você recomenda, fala pra gente. Qual foi a tua experiência do revisão? Veja, amém? Acho que quem aqui já participou da revisão de vidas? Fala, amém. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo já sabe como é que é, eu vou voltar pro meu lugar. Obrigado, pastor. Ah, tem gente que não foi ainda? Quem que não foi, levanta a mão aí. Aí, ó, revisão já tá lotado semana que vem, hein, pastor? Amém, aí, ó. Se puder contar quantas pessoas já vão aí pra semana que vem, quem quer ir semana que vem? Quem que vai pra revisão semana que vem? Amém. Querido, você que vai por revisão de vidas na semana que vem, não perca essa oportunidade. Alguém já deve ter falado para você que é sobrenatural. E é verdade. Faça a prova disso. Coloca isso nas mãos de Deus. Vai, se entrega mesmo. Eu, apesar de já estar na igreja, pastor, fiz um pouco papel inverso aí. Já tá na igreja há algum tempo. Vai fazer uns 6 meses já. E não tive a oportunidade para ir por revisão. Aí nessa oportunidade que eu tive, eu decidi ir. Falei pro meu pastor, falei pro meu líder, Bruno, não vou esperar. Semana que vem pode ser que eu não consiga ir. Então eu vou por revisão de vidas. E foi surpresa pra mim. Assim como desde que eu entrei para a nossa terra, essa família que me recebeu, que me faz feliz até hoje. Eu agradeço a Deus, porque foi surpreendente. Eu fui entregue mesmo, com meu coração aberto, me entreguei. Me prostrei diante do Senhor mesmo. E Deus falou muito comigo. Falou demais. Deus me revelou muita coisa. Me mostrou muita coisa, muita libertação, muita cura. Então foi tremenda. Coisa sobrenatural, é um milagre de Deus nas nossas vidas. Então aproveite. Você que já foi, leve 3, 4 pessoas. Vamos encher aquele revisão. Vamos fazer o segundo arena a partir dessa revisão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sempre quis ir no revisão, sempre pensei que agora eu vou, agora é a oportunidade, agora eu vou. E nunca consegui ir. Uma coisa que eu falei lá, falei pro Bruno hoje. Pela primeira vez eu entendi alguma coisa que o diabo pensa, que Satanás pensa. Que eu entendi por que ele me impediu de ir todo esse tempo. Por que ele colocou tanto obstáculo, por que ele me prendeu todo esse tempo para não ir por revisão de vidas. Entendi. Ontem eu entendi. Porque eu voltei de lá maluco, voltei inconformado, voltei mais louco do que eu já estava. A gente vai mudar a história dessa cidade, a gente vai lotar essa arena. A gente vai fazer 2, 3 arenas, abrir 3 igrejas nessa cidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Prontinho para decolar.
Fez a revisão. Esse é o Rodrigão, o pastor Rodrigo. Amém? Vai ser o líder do Arena 1. Em nome de Jesus. A Ivana passou aqui uma relação, parece um pergaminho esse troço aqui, ó. Tem 40 nomes aqui pro coral, mas só tem um pouquinho de X marcado aqui. O que aconteceu? Você empolgou na hora e agora desanimou? Querido, ainda há chance ainda? Ainda há chance? Amanhã? Então amanhã é a última chance, ó. Deus está dando a segunda chance, hein? Para você honrar o voto que você fez. Não vou nem ler, não vou ficar. Quero acabar o culto no horário, 15 para as 9. Eu estou conseguindo acabar o culto na hora certa. Nossa meta é acabar o culto 15 para as 9. Fala para o seu irmão, o culto vai acabar 15 para as 9. Em nome de Jesus, amém? Eu ouvi um A lá atrás. Ego! Esse é o cara. 15 para as 9, pastor. É isso aí, Gu, é o que eu esperava ouvir, amém? Pensei que ia ter gente dando glória a Deus, o Gu falou a coisa certa. Aprendam com o Gu. O Gu fez revisão de vidas, tá prontinho para abrir uma célula. Pastor Gu, Arena 2 na mão do Gu, que aí ele vai fazer o Arena até meia-noite, em nome de Jesus. Bom, tem um monte de nome aqui por ordem alfabética. Então, o que eu peço para você? Segunda-feira, que horas que é? 8h20, 8h30, você esteja aqui, você que deu o nome para o coral. E na quarta-feira também, a partir das 8h30. Então venha participar. Se você não aparecer, vamos entender que não aconteceu. Justifica. Não, se não vem, já não vem. Não tem mais essa, acabou. É igual o lançamento de satélite. Por que se lança lá no Maranhão? Quando abre a janela, lá é o lugar certinho para sair. Então, se você tem uma chance amanhã, se você não vier, tchau, você vai ficar feliz assistindo e falar, pô, eu podia ter participado. Porque, olha, vai rodar no YouTube, vai rodar na nossa TV, Caçapava, no Ustream, amém? Você vai poder exercer o teu dom, né, de adoração e louvor, e você vai estar em comunhão com as pessoas. Participar do coral de fim de ano dessa igreja é muito mais do que só cantar, amém? É realmente fechar o ano com chave de ouro. Então, se eu fosse você, eu dava um jeito de vir. Glória a Deus. Então, o seu nome está aqui. Honra seu nome. Se você não vier, não vem. Aí a gente diminui a lista, fica mais fácil para ler, né? E aí a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Terça-feira, além do ensaio amanhã do coral, a partir das 8h30. Terça-feira, culto de libertação e doutrina, direto da casa do Pai para você. Quarta-feira, ensaio do coral, células. Quinta-feira, 19 horas, oração intercessória das mulheres. À noite, culto maravilhoso das mulheres. Sexta-feira, culto de liderança. Quem vai por revisão, vai por revisão. O resto da igreja está no culto, adorando ao Senhor. Sábado, revisão de vida. Quem está no revisão, está no revisão. Quem não está, vai fazer o Arena. Maluco, né, Rodrigo? Um Arena bombado em nome de Jesus, amém? E domingo, quem está no revisão, está no revisão. Quem não está, vem para o Instituto de Vencedor de manhã. À noite, vem para o culto da família, abraçar as pessoas que vieram do revisão. Você que ainda quer ir no revisão de vidas e ainda não se inscreveu, lá nos fundos, procura o pessoal da equipe lá, dá o seu nome, se inscreva, amém? Ao máximo no culto de terça-feira, amém? Não vamos aceitar inscrição depois de terça também, porque quinta-feira nós temos que estar com tudo comprado, fechado, então não podemos admitir pessoas. Outra coisa, quem fez revisão não faz de novo. Você vai fazer um negócio chamado o que mesmo? Renovo. Fazer de novo não tem jeito, amém? Então se você fez revisão uma vez na vida, você aguarda o renovo. E você que nunca fez, vai para você ver como é que você vai voltar. Você vai ajudar o Rodrigo a abrir mais umas 20 igrejas em nome de Jesus. Amém? Pai, nós entregamos esse momento a Ti. Que o Senhor agora esteja ministrando Teus anjos ao nosso redor, nos conduzindo, nos escoltando. Dá-nos uma semana próspera, abençoada, cheia da Tua presença, Senhor. Tu és o nosso Pai. Abba Pai, Papai querido.
que nós possamos ter intimidade, gera essa sensação, gera esse desejo de intimidade em nós. Que nós viemos a nos sentir agora como filhos, acolhidos, e não apenas, Senhor, como criaturas ou servos. Por isso, Jesus, nós nos despedimos agora, ainda na sua presença, na presença desse Jesus maravilhoso, e debaixo das doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Amém. Tem cantina lá nos fundos. Dê 1,5 milhão de abraços. Amém. 1 milhão